O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, com muita alegria nós celebramos hoje a solenidade de São José, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo e também esposo da Virgem Maria. Não damos uma pausa na nossa caminhada quaresmal. Não podemos nos esquecer disso. Nós estamos na Quaresma, continuamos na Quaresma. E mesmo dentro da Quaresma, nós nos alegramos com esta solenidade. São José é tão importante para a nossa vida. São José é tão importante para a vida da igreja que nós reservamos 2 datas para celebrá-lo. Hoje, dia 19 de março, celebramos a memória de São José. No dia 1º de maio, mais uma vez a igreja celebra São José Operário, aquele que cuidou da sua família através do trabalho, do carinho, do cuidado, aquele que entregou a Jesus até mesmo uma profissão. E a primeira leitura de 2 Samuel nos coloca diante de uma profecia que vem de muito tempo atrás. Uma profecia que caminhava desde o Antigo Testamento. Natã diz ao rei Davi: suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a tua realeza. Meus queridos, nós temos certeza de que o profeta não falava de Salomão, filho biológico de Davi, o rei que sucederia o trono. Nós temos certeza de que o profeta falava do próprio Cristo Jesus, do Messias que deveria vir. Será ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu o firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Por isso, nós dizemos que Jesus é o filho de Davi, assim como seu pai José, seu pai adotivo. No Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 1, versículos de 31 a 33, nós somos colocados diante da anunciação do anjo a Maria, Nossa Senhora. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e tu colocarás nele o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, disse o anjo Gabriel. E o Senhor Deus lhe dará o seu trono de seu pai Davi. Vejam só, queridos irmãos e irmãs, como a profecia está amarrada, atrelada à história, à economia salvífica. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E esta profecia, nós bem sabemos, era uma profecia pública. Todos tinham conhecimento dela. No Evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo 10, o cego Bartimeu começou a gritar quando viu Jesus: Jesus,
filho de quem? De Davi. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é por isso que a primeira leitura do profeta Samuel nos coloca em sintonia com a genealogia de José e com a história de vida de Jesus. São Paulo nos fala na segunda leitura, queridos irmãos e irmãs, ele diz à comunidade que a salvação que vem do Rei é um presente, é um dom de Deus. E eu me lembro daquilo que dizia o Papa Emérito Bento XVI, antes de tudo, pertencendo São José à tribo de Judá, o Papa Bento XVI nos orienta, ligou Jesus à descendência davídica, de forma que, realizando as promessas sobre o Messias, o filho da Virgem Maria se pôde tornar verdadeiramente filho de Davi. E a partir disso, nós o chamamos filho de Deus. Jesus, Javé é o nosso Salvador. É esse o sentido etimológico do nome de Jesus. Deus é o nosso Salvador. O nome de Jesus traz consigo mesmo a sua missão. Aquilo que Jesus veio fazer, aquilo que Jesus veio realizar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a condição de herdeiro é uma graça. A condição de herdeiro é um dom. E Deus nos chama para que possamos herdar o seu reino, para que possamos herdar a eternidade. No evangelho que nós ouvimos logo no começo de Mateus, capítulo 1, nós podemos ali compreender também um pouquinho desta genealogia. E ao mesmo tempo, nos colocamos diante da anunciação, desta vez não a Maria, mas da anunciação do anjo, podemos assim dizer, ao próprio São José. Através do depósito fidei da igreja, através da Sagrada Escritura, da tradição e do Santo Magistério, nós recebemos elementos claríssimos sobre a importância de José na economia, na história de toda a salvação. Somos colocados diante de alguns atributos. Por exemplo, José é conhecido como um homem justo. Tão justo que na sua forma de pensar, quando Maria disse, eu estou grávida, e esse filho não é seu, esse filho do Espírito Santo, ele pensou no seu coração em abandoná-la. Não em denunciá-la, mas em abandoná-la, porque ele sabia que aquele filho não era seu. Porém, São José é conhecido também como homem fiel, porque a partir da revelação, a partir do seu sonho, da manifestação, da teofania de Deus, dentro da sua própria vida, ele abraçou Jesus como seu filho. Ele assumiu para si esta responsabilidade de ser o esposo da Virgem Maria e o pai adotivo de Jesus, de cuidar da Sagrada Família. Homem fiel. E o lírio aqui na imagem de São José mostra justamente isso. Ele que fora eleito, segundo a tradição, escolhido pelo próprio Deus, chamado a ser pai de Jesus. Homem trabalhador, que cuidou da Sagrada Família, que ensinou a Jesus um trabalho, a dignidade do trabalho, que ensinou Jesus a trabalhar. Homem protetor, que diante da perseguição de Herodes, fugiu com a sua família, quando necessário, para o Egito, para proteger o seu filho, para proteger a Virgem Maria, que ele tanto amava em seu coração. Homem protetor, patrono da Santa Igreja, como dizia Bonifácio VIII, da Igreja Una Santa, Católica e Apostólica Romana. São José é o patrono universal desta Igreja que nos acolhe, dada a sua importância diante da sua vocação. São José, meus queridos irmãos e irmãs, ele é fundamental na história da salvação. São José, ele soube fazer a vontade divina.
São José soube viver na divina vontade. Por isso, ele é modelo de fé a ser seguido hoje. Não apenas para nós homens, mas para todos os cristãos, para todos os católicos, não é? É interessante que no primeiro momento, São José quis ficar de fora deste projeto de Deus. Pensou no seu coração, vou abandonar tudo. Vou abandonar Maria, vou abandonar toda a minha vida aqui, vou-me embora, vou deixar tudo para trás. Mas é no momento em que ele está dormindo, é no momento em que ele descansa, que ele repousa. Não é? Eu sempre gosto de lembrar daquela imagem de São José dormindo, descansando, porque é ali que Deus se revela na sua vida. É ali que o anjo aparece, é ali que o anjo diz, olha, Maria, ela está grávida do Espírito Santo e o seu filho é o próprio Deus, é o Messias. E ali, queridos irmãos e irmãs, quando José acorda, ele vive a obediência diante do chamado de Deus. Se coloca à disposição de Deus. Assim como Maria, deixa para trás os seus projetos pessoais, deixa para trás alguns sonhos particulares, para que pudesse sonhar as coisas de Deus dentro da sua própria vida. José vive com fidelidade a sua vocação, deixa para trás os seus projetos, para que possa sonhar e viver dia a dia os projetos do próprio Deus, que o chamou à fidelidade. Na homilia do dia 18 de dezembro do ano de 2018, durante o tempo do Advento, o Papa Francisco, ele disse, devemos ser como São José. Não podemos perder a capacidade de sonhar. Não podemos. É sonhando agora que um dia realizaremos todos os projetos de Deus dentro da nossa vida, não é? Eu tenho certeza que você sonhou, talvez um dia em ser um pai de família, talvez ainda sonha, você jovem, em ser um sacerdote, e é importante nós sonharmos tudo isso, porque o sonho nos coloca diante da nossa caminhada. Em construir uma família, e ser um pai honrado como São José foi, em ser uma mãe dedicada como foi a Virgem Maria, em ter tantos filhos, não é? Deus tem uma vocação para você, Deus tem um chamado para a sua vida, que nós possamos sonhar a realização de tudo isso. Não podemos perder a capacidade de sonhar. É sonhando com o reino de Deus, que um dia alcançaremos, Deus queira, este grande dom, este grande presente dentro da nossa própria vida, como São Paulo nos dizia na segunda leitura. Não percamos a capacidade de sonhar, queridos irmãos, queridas irmãs. É rezando e sonhando pela cura desta pandemia, desta epidemia, que nós vamos nos colocar cada vez mais na proteção de Deus. Ontem eu caminhava, ou melhor, passava de carro pelas ruas, e eu via que o povo brasileiro está muito tranquilo com relação a isso. Não sei se isso é bom ou ruim. Pessoas nas lanchonetes, pessoas sentadas nos bares, caminhando pelas ruas. Daí no jornal ontem eu fiquei assustado com o número de vítimas da Itália. 475 pessoas. E tem gente que ainda brinca com a gravidade dessa situação. Na Espanha, as pessoas estão proibidas de saírem de casa. E tem gente no Brasil que ainda brinca com esta situação. Por isso, reze conosco pela televisão. Você não é obrigado a vir aqui. Reze conosco pela televisão, para que nós possamos, sim, nos proteger e contar com a proteção de Deus, assim como o povo fiel, como o povo hebreu, contou lá no livro do Êxodo, com a marca na sua porta do sangue do Cordeiro, que Deus possa verdadeiramente selar a nossa casa, marcar a nossa porta, para que nenhum mal, para que nenhuma epidemia possa destruir a nossa vida, destruir a vida da nossa família. Este é um sonho que nós devemos ter,
para que a realidade aconteça no meio de todos nós.